Te adoramos, nós te louvamos, Pai. Nós nos entregamos aqui nesse momento, nessa visitação do Espírito Santo. Fala com a tua igreja, fala comigo, Deus vivo, como espada alguma de dois gumes. Ó Deus amado, poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina, aquele que está aqui. Amém, Senhor, amém. Glória a Jesus. Pode sentar os irmãos. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, tem uma palavra aos irmãos hoje, sabe? Eu precisava de 2 horas para falar para os irmãos. 2 horas. Mas eu sei que o Senhor vai falar dentro do tempo nosso. Amém? Aprendendo com Moisés no deserto. Vamos abrir o capítulo 17 do segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. Que o Senhor possa falar no seu coração, sabe? A palavra do Senhor é viva. Já tem falado comigo nesses dias e vai falar comigo e vai falar com a igreja também. Primeiro versículo: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas e segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Interessante essa jornada do povo de Deus. Interessante a nossa jornada aqui nessa terra, irmãos. Cheio de altos e baixos. E aí Moisés parte de Sim, é o nome do lugar. O nome do lugar. Ele vai para Refidim. E acontece uma batalha interna e uma batalha externa. É possível que na nossa caminhada nós enfrentamos guerra interna e guerra externa. E eles vão para Refidim, e traduzindo os irmãos a palavra Refidim, que era um lugar desértico, é um lugar de refrigério. Refidim, refrigério. Um lugar de descanso. Um lugar de aconchego é o nome do lugar. Mas nada tinha a ver com o que acontecia com o povo de Israel. Nada tinha a ver. Quando eles chegaram naquele lugar, a primeira coisa, acabou a água. Não tem água. E o versículo 2, então, fala: então contendeu o povo com Moisés e disse: dai-nos águas para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? De um lado tinha razão, né, irmãos? No deserto, viver sem água é uma previsão de morte. Morrer de sede. Naturalmente, humanamente, na cabeça daquele povo, a água é o que nós mais necessitamos para a sobrevivência humana, é a água. E agora eles estavam em um lugar de aconchego, de refrigério, e um lugar de seca. Sabe quando você espera? Quando você está esperando um refrigério, você está esperando uma bonança, e começa a acontecer tudo o contrário que você estava esperando. Tudo contrário do que você esperando. E a palavra de Deus fala nesse versículo 2 que contendeu o povo. Essa palavra traduzida, sabe o que é? Um processo jurídico. Mas vai acontecer um processo jurídico no deserto? Mas o povo se arregimentou de uma tal forma para proteger
processar o líder. Nos tirou do Egito para morrer de sede no deserto. E reuniram ali uma turma, parecia que era um fórum estabelecido por eles próprios, a fim de processar Moisés. A coisa era tão forte que eles contenderam essa contenda que acontece no deserto. Então, era uma guerra interna, uma batalha muito forte interna. Não era pouco o povo, não era pouco, era muita gente que estava ali. Muita gente pressionando Moisés. Nós vamos morrer de sede. Quantas vezes, irmãos, que passam no coração da gente? Agora, interessante que esse povo tinha vivido milagres poderosos. Eles saíram do Egito com mão forte. Eles viram o maná descer do céu. Eles viram Moisés ali fazer prodígios e milagres e sinais. Já tinha, o mar vermelho já estava aberto. Quer dizer, já viram o mar se abrir. Agora, naquele local, mas como que eles viviam andando no deserto? Como que era a situação da água no deserto? Que quando chegaram em Refidim, não tinha água. Mas no decorrer da sua jornada, da sua caminhada, tinha água. Tinha uma mulher lá que tinha o ministério da água. Depois você pode conferir na palavra de Deus, está falando lá, a Miriam, a irmã dele. Ela carregava um recipiente que saciava a sede do povo. Mas nem tudo é para toda a vida, né? A Miriam faleceu. E junto com a Miriam, acabou a água. Ela era responsável pela água. Ela era a copasa do povo do deserto. A Miriam. E ela veio a falecer. Morreu. Com ela morre a provisão da água. Fortaleceu a murmuração, mais forte ainda, contra Moisés. Então está aí o versículo 3. Tendo ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, nós e os nossos filhos e ao nosso gado? Então nós olhamos aqui por mais experiência de milagres e a travessia do mar, inclusive a Miriam também, né, dançou quando atravessou o mar. As paredes de água foram vistas por eles. Eles viram os enormes peixes que andavam nasquelas paredes da travessia do mar. Sem falar de outros poderosos milagres que acompanhavam o povo. E mesmo assim o povo esqueceu dos milagres de Deus. Deus de promessa, Deus fiel, irmãos, Deus que faz. O nosso Deus é um Deus que faz. Aí clamou Moisés ao Senhor, versículo 4, que farei a este povo? Daqui a pouco eles vão me apedrejar. O povo vai me apedrejar, Senhor. Levanta outra Miriam com água, faz alguma coisa no meio desse arraial. Alguma coisa precisa acontecer no nosso meio. Nós precisamos de água. Vai cavar um poço no deserto? Irmãos, eu conheci o deserto, não tem jeito nem de cavar poço no deserto. É arenoso, é terra, é sequidão, é árido o negócio. Mas aí a pressão, Moisés clama ao Senhor e Deus acontece uma intervenção divina. Você já passou por situações que você precisa de uma intervenção divina? Intervenção divina? Somente uma intervenção divina para resolver essa questão. Somente. Estou aqui com o povo, estou aqui no deserto, estou aqui sem recursos. E aí ele clama ao Senhor, e o Senhor fala para ele. Olha lá o versículo 5. Passa diante do povo.
toma consigo alguns dos anciãos de Israel, toma na sua mão a vara, cajado, a haste com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante, sobre a rocha. Moisés, passa na frente desse povo. Sobe o monte, sobe a montanha, vem adiante, e na hora que você chegar lá, você vai ferir a rocha. Mas eu estarei em cima da rocha. Enxergar Deus em cima da rocha, irmãos, pensa comigo. Ele falou que ia estar em cima da rocha. Eu sei que Moisés não viu Deus ali fisicamente, corporalmente em cima da rocha, mas ele conservou a sua fé, e ali estava o Deus Todo-Poderoso, ia fazer fluir água viva daquela rocha. É fé, né? É fé. No meio da turbulência, no meio da perseguição, no meio do falatório, no meio da murmuração, no meio da contenda, que mais as pessoas hoje em dia sabem fazer o quê? Contenda. É reclamar. Reclama de tudo. Reclama de todos. Está ganhando bem, está reclamando que está ganhando bem. Ganha pouco, reclama que está ganhando pouco. Está chovendo, está reclamando da chuva. Está com sol, está reclamando do sol. Meu Pai do céu, não há o que? Contente. É um espírito de murmuração, há um espírito de contenda, e o povo estava fermentado contra Moisés. Era um fermento só. Mas aí acontece lá: ele estarei diante de ti na rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés fez assim diante dos olhos dos anciãos de Israel. Chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor. Dá um nome para esse lugar: Massá e Meribá. Contenda, reclamação, insatisfação, insatisfeito com pequenas coisas. Era característica do povo que estava ali com Moisés. Característica. Mas ele falou: fere a rocha. A Bíblia fala em 1 Pedro, né? Jesus é a nossa rocha. Jesus é a pedra fundamental, rejeitada pelos edificadores, por nós, eleita e preciosa. Jesus é a nossa rocha. Ali já começa a ver uma sombra do amanhã, do futuro. A nossa rocha, Jesus é a nossa rocha. Fala comigo: Jesus é a rocha eterna, é a minha rocha, é a rocha da minha salvação. Toma posse aí, irmãos. Moisés tomou posse pela fé. Eu vou lá, eu vou tacar, vou pegar o meu cajado, minha haste, minha vara, eu vou tocar na vara, na pedra, aliás. A pedra vai se abrir, porque Deus está no comando dessa pedra. Vai fluir água viva, e nós vamos beber da água viva. E a batalha continua. Agora é mais forte. Toda vez que acontece o Massá, toda vez que acontece o Meribá, toda vez que há um espírito de contenda, toda vez que há espírito de reclamação de tudo e de todos, sabe o que acontece, irmãos? Atrai inimigos. Até então o povo de Israel não havia sido atacado no deserto, não havia sido atacado. O inimigo vencido foi lá no Egito, Faraó. Agora apareceu outro inimigo. Agora não é Faraó, são o Amaleque, os amalequitas. Todas as vezes, perceba uma coisa: quando você murmura por alguma coisa, quando você está insatisfeito com alguma coisa, a tendência é atrair amalequitas. O que eram os amalequitas? Os Amal. O nome precede. Amal significava aquele que aproveita do cansaço das pessoas, aquele que promove
canseira nas pessoas. Porque ele vinha por trás, aquelas pessoas que caminhavam cansadas no deserto, que iam ficando para trás, os amalequitas iam destruindo, ia matando o povo. Porque os amalequitas são covardes, ele gosta de pegar as pessoas na canseira. E hoje em dia, com esse sol muito quente, né? As coisas estão virando, o tempo está virando, fazendo as pessoas ficarem cansadas demais da conta, cansadas de orar, né? Cansada de buscar, cansada de ir para o culto. Há uma canseira espiritual, parece uma depressão espiritual, que vem tomando conta junto com o cansaço. Tenha certeza, irmãos, o espírito amalequita está reinando. Eles faziam isso, vinha por trás, matando o povo. Povo fraco, povo cansado, oprimido. Ao invés de ele chegar e matar uma multidão inteira ali, que estava com sede, ele gosta de pegar os insatisfeitos, ele gosta de pegar os murmuradores, aí atrai os amalequitas. Está escrito aqui, olha lá. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel, mudou de inimigo. Tem guerra que nós sabemos que vem de Deus, mas tem guerra que não vem de Deus. É nós que promovemos a guerra. Nós abrimos brecha para que os amalequitas venham. Irmãos, tem guerra que é provação que nós passamos. Eu já passei por tantas provações, mas existe a guerra que nós abrimos brecha. Nós buscamos a guerra com as nossas próprias mãos. O povo de Israel que estavam ali, essa guerra não veio por acaso. Amaleque teve autorização, apareceu um inimigo de última hora. Já tinha vencido o inimigo, agora aparece um capeta ali, agora aparece um diabo aqui, outro diabo lá. É tudo farinha do mesmo saco, a gente sabe. Mas de natureza diferente, e no fundo, ele procura a dizimar, a exterminar o povo de Deus, com cansaço, com destruição. Aqui está acontecendo aqui. Moisés falou para Josué: escolhe homens, saia, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Ele nomeou Josué pela primeira vez homem de guerra. Josué, pega um povo aí preparado. Agora pense comigo, irmãos, o povo que estava com Josué, um povo desarmados, um povo sem arma na mão, um povo que estava vindo do Egito, sabe, um povo cansado muitas vezes, povo que não tinha uma defesa prévia. Quem imaginava que uma surpresa de um amalequita, os amalequitas iam se levantar, o mal ia se levantar contra eles. Agora Moisés tem uma batalha externa, uma batalha interna, a outra batalha externa. O Espírito Santo foi ministrando no meu coração, sabe? Da mesma maneira que ele subiu a monte, na pedra, a hora que ele feriu a rocha, agora ele sabia do modelo, ele sabia do secreto. Existe um secreto na vida de Moisés, que está sendo revelado para nós aqui hoje. Qual é o segredo de Moisés? Ainda cansado. Eu sei que o Moisés subiu a montanha cansado, irmão, não é fácil. O líder cansa, o líder desfalece. Ele subiu a montanha e ele precisou de 2 para que auxiliasse. E a palavra de Deus está falando aqui. Fez Josué como Moisés disse, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Moisés subiu e falou: olha, eu acredito na intercessão, eu acredito no poder da oração. Pode vocês estarem aqui, Moisés, Arão e Hur, vocês apenas vão segurar o braço dele para ficar erguido, porque cansado do sol escaldante do deserto. A única coisa que vocês estão fazendo é segurar o braço, mas é tudo que eu preciso.
Eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio, eu preciso do Arão, eu preciso de Ur. E aí eu fui ver o significado. Arão quer dizer iluminado, Ur quer dizer luz. Eu preciso de alguém que me dê uma luz, para que eu seja iluminado, forte o bastante para buscar a presença do Senhor. Ninguém faz nada sozinho, eu preciso dos dois. Ur, nem se fala mais, nem se falou na história sobre Ur, mas estava ali. Ele estava ali, era uma pessoa anônima, que se prontificou, eu subo a montanha, mas se precisar ir na guerra, eu vou na guerra. Existia uma guerra física, existia uma batalha física, mas no alto do monte era uma batalha espiritual. Lá embaixo você vence os amalequitas, e aqui em cima eu venço os amalequitas espirituais. Existem os amalequitas, irmãos. E ele passou, a Bíblia fala aqui, acontecia, o versículo 11, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Por isso ele precisou de pessoas que o ajudassem, pessoas que viessem na intercessão, pessoas que orassem. Eu glorifico a Deus que a nossa vigília está cada vez aumentando mais. Pessoas estão despertando, estão vendo a necessidade. Nós precisamos, irmãos, buscar Deus em oração. Ainda que você venha até aqui, você dobra o seu joelho, você cochila, você dorme, mas está segurando as mãos de Moisés. Mas vem, faz a sua parte, e Deus recompensa, irmãos, Deus dá recompensa. Ali estavam os dois, e Moisés segurando a vara. Enquanto ele levantava a mão, o povo de Deus prevalecia. Mas quando ele abaixava, Amaleque prevalecia. Quando nós deixamos de orar, demônios tomam, sabe? Parece que eles dominam. Ele arruma uma doença, ele arruma uma enfermidade, ele arruma uma depressãozinha, ele arruma uma insônia, ele arruma um problema, ele arruma violência, ele arruma complicação, ele coloca fofoca, ele coloca... Meu Pai do céu, esse Satanás, irmãos, é o verdadeiro amalequita, e nós precisamos vencer com a força da oração. Não sei orar, eu não sei orar. Eu venho aqui, eu fico de joelho, eu olho na minha casa, eu dobro o joelho, já estou dormindo. Não tem problema não, irmãos. Negócio que você está fazendo, e o Espírito Santo vai entrar em ação, vai acontecer atividade. Porque quem que imaginava com um homem com as mãos estendidas, com o outro segurando aqui, colocar uma pedra embaixo para descansar o braço dele? Quem que imaginava, naquele alto da montanha estava definida a vitória? A derrota ou a vitória? Aonde está a nossa derrota? Aonde está a definição da nossa vitória? Estava lá em cima, está na oração, no poder da oração. Se nós louvássemos, irmãos, a Deus, o quanto nós murmuramos às vezes nem palavras e pensamento, nós murmuramos, reclamamos. Se a gente louvasse, irmãos, era outra história, e seria uma onda de milagre acontecendo na nossa vida, porque Moisés estava na alta da montanha, esperando. Vai chegar o fim da batalha, essa guerra vai ter fim. Continuamos aqui. A Bíblia fala que ele passou o dia todo, o dia inteiro. As mãos de Moisés, no versículo 12, era pesada. Por isso tomaram uma pedra, puseram debaixo dele para assentar sobre ela. Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado, outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes. Daqui que o sol se pôs. Até que o sol se pôs. Não é mole não, é? Se ficar o dia inteiro. Não sei se tinha um guarda-chuva lá, acho que não tinha. Um boné, uma túnica, pôr na cabeça. Muito sol, meu pai, sol escaldante. Mas ele estava ali, ó, orando, bem, orando.
esperando a vitória. Estou aqui esperando a vitória, com as minhas mãos erguidas. Está aqui escrito na palavra de Deus. É duro, é difícil. É o ministério mais complicado da igreja, viu, irmãos? É o mais difícil da igreja. Chama ministério do joelho. Joelho no chão. Eita dificuldade. Tem tempo para tudo, tem tempo para isso, tem tempo para aquilo, tem tempo para louvar, tem tempo para caminhar, tem tempo para isso, tem tempo para aquilo. Mas quando é para oração, é uma engrenagem que precisa colocar óleo, senão não anda. É um clamor, é um apelo aqui essa noite. Onde estão Arão, o homem que traz luz? Onde está Ur, o iluminado, ou vice-versa? Iluminado, que traz luz. Eu creio que Deus está dando uma luz aqui para nós hoje. E nós iremos sair dessa noite aqui vitoriosos, irmãos. Nós vamos sair com vitória. Nós vamos derrotar os amalequitas na nossa vida. Dentro da nossa casa, fora da nossa casa. Guerra interna, guerra externa. Aonde quer que esteja um amalequita perturbando o silêncio, nós vamos derrotar esses amalequitas essa noite. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Você está sentindo a presença do Senhor aqui? Tá. É assim, o versículo 13. Josué desfez a Amaleque, a seu povo, ao fio da espada. Josué ganhou a guerra. O nosso Deus é um Deus que não perde a guerra não, irmão, sabe? O diabo quer enfiar na sua cabeça que Deus perde a guerra. Ele quer colocar na sua cabeça que Deus é infiel. Ele quer enfiar na sua cabeça que Deus não olha para mim. Deus não está nem aí com a minha história. Parece que Deus não está vendo aquilo que eu estou passando na minha vida. E aí começa a encher a cabeça. Aqui está escrito aqui, né? Josué venceu. Josué venceu. Agora, essa aqui é mais forte. Hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Josué. Que determinação é? Eu vou riscar a memória de Amaleque. Vou apagar a memória de Amaleque. Mas o versículo final depois fala aqui, ó. Disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Último versículo 16. Haverá guerra de geração em geração. O diabo, irmão, só vai parar de guerrear contra a igreja. Só vai parar de guerrear contra a nossa vida somente na volta do Senhor Jesus Cristo. Ou então quando nós nos voltamos para Deus. Ou eu morro aqui, ou espero a volta de Cristo. Enquanto viver, haverá guerra de Amaleque de geração em geração. Haverá guerra. Mas eu não me deter no versículo 16, eu vou voltar para o 15. Moisés edificou um altar, ao qual chamou: o Senhor é a minha bandeira. Pensa comigo aí, medita aí. A primeira bandeira, que quando descobriu o Brasil, fincou aqui uma bandeira, né? Era uma bandeira da cruz de Cristo, né? Branca, uma cruz vermelha. O que significa aquela bandeira? Esse território é nosso. Essa nação é nossa. Americano, a primeira vez que foi na lua, o que ele fez? Fincou a bandeira americana. Porque esse território é nossa conquista. Eu tenho autoridade sobre a lua. Olha só, a bandeira. Eu tenho autoridade sobre o Brasil. Cada vez que levantam uma bandeira, chamou aquele local Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Traduzindo, Nissi, Senhor é a minha bandeira. Moisés, quando viu os inimigos derrotados, fracassados, vencidos, os amalequitas destruídos, ele fez um altar e levantou uma bandeira e chamou Jeová Nissi. O que ele estava falando com aquilo, irmãos? Aqui quem manda sou eu.
Aqui quem domina no mundo dos demônios não é o diabo, não é Satanás, não é nenhum dos principados. Quem domina é o Todo-Poderoso. Levantou uma bandeira e chamou o Senhor Jeová Nissi. Pensou? Pensa comigo, irmãos. Pensa. Para não esquecer, escreva em memória o versículo 14. Escreve isso para a memória num livro. Relata aos ouvidos de Josué. Eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo do céu. Naquele momento, ele estava levantando a bandeira de Deus, Jeová Nissi, a nossa bandeira. Aonde eu coloco a minha bandeira, eu coloco a minha vitória. Você pode acreditar comigo? Você pode fincar sua bandeira? Queria que você ficasse de pé aí. Você nunca mais vai esquecer. Eu estou levantando uma bandeira, irmãos. Nós estamos fincando a bandeira aqui nessa igreja. Nós estamos fincando a bandeira aqui nesta cidade. Nós estamos fincando a bandeira aqui nesta nação, porque essa bandeira remete a Jeová Nissi, ao Senhor, a nossa bandeira. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Ele é a nossa bandeira. Quando você lembrar dessa bandeira, quando você passar pelos Amaleques, os Amalequitas, quando você vê que os demônios estão te perturbando, sai da toca, né? Sai da moita, sai da espreita, começa a te atacar com enfermidades, começa com confusão, com problemas vários. É hora de você lembrar, tem uma bandeira, Jeová Nissi, porque Moisés levantou no alto da montanha o seu grito de vitória. Terremoto. Terremoto. O terremoto vai acontecer nesse lugar. As cadeias que me prendem vão ruir. As cadeias que me prendem vão cair. Fale comigo, Jeová é a minha bandeira. Jeová Nissi é a minha bandeira de vitória. Pare de murmurar, irmãos, pare de reclamar, pare de arrumar confusão. Arruma confusão dentro de casa, arruma confusão dentro da igreja. É insatisfeito, é falador, é linguarudo, é fofoqueiro. Meu Deus, saia, Amalequitas! Deixa o Espírito Santo falar o resto. Ó. Oh, Jesus. Eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que o louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar. Oh, Deus. Que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar. Igreja Vai tirando os Amalequitas, vai derrotando os Amalequitas. Aproveita o momento de louvor e adoração. Levanta uma bandeira de vitória na sua casa. Levanta uma bandeira de vitória na sua vida. Rechabarabachandala. terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui. Já está
está sofrendo com os amalequitas? Está sofrendo com os amalequitas? Quero chamar aqui os irmãos, os guerreiros de oração, que vem aqui comigo aqui na frente. Se você tiver alguma coisa, nós vamos vencer essa batalha aqui hoje. Vai ser hoje que nós vamos vencer essa batalha. Aonde será que os amalequitas estão tocando? Enfermidade, depressão, insônia? O que será? Desânimo? Está cansado da vida? Meu Pai, enquanto eles vão adorar o Senhor, nós vamos estar aqui orando e vamos repreender esses amalequitas. É hoje, irmãos, hoje é o dia. Bandeira, sai do seu lugar e venha. Halamandarabachas, Handerabanaya Somenaz. Sinto a presença. Eu sinto a presença forte do Espírito Santo. Se tiver alguma enfermidade, hoje ela tem que ir embora. Vai ter que ir embora. Vai ser escorraçada aqui no nosso meio. Ei, maná. Rechalará. Mandarabalabala. Recha. Vem receber a sua bênção. Vem receber o milagre. Essa noite é uma noite de milagre. Jeová Nissi, Deus Todo-Poderoso. Anúncio
Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Sabe quem é a nossa bandeira, irmãos? Senhor Jesus Cristo. É a nossa bandeira de vitória. É a nossa bandeira. Moisés decretou: esse território ninguém manda. É desértico, é seco, é uma caminhada, mas quem manda somos nós. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inferno, nada poderá causar dano algum. Gravou na mente? Gravou no coração? Vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Quero escutar aqui, irmãos, o seu clamor. Tem guerreiros aí clamando. Começa a orar, irmãos, agradece o Senhor. Era um dia de festa para Moisés. Era um dia de festa para Moisés. Festa da vitória. Vai tomando posse. Anda labasu devede canta lamachás. Andes tu minais. Eu vi doença sendo curada aqui. Eu vi indo embora. Doença indo embora. Mesmice indo embora. Parece até uma caduquice, mas estava indo embora. Estava. Pensamentos contrários, negativismo, desânimo, cansaço físico, cansaço da alma. Eu vi sair daqui, irmãos, porque essa noite eu levanto uma bandeira. Jeová Nissi, Jesus Cristo é a nossa bandeira. Graças te dou, Senhor, porque o Senhor revelou a tua palavra. Graças te dou, Senhor, que preparou os corações a fim de receber a tua palavra. Concede, Senhor, uma semana abençoada. Concede uma semana de paz para a tua igreja. Aqueles que estão nos assistindo agora pela internet, alcança onde quer que eles estejam. Sejam tocados pelo teu Espírito Santo. Ajuda quem enxerga. Amplia a sua visão, Senhor. Aqui, assim como estava a luz, o urso simbolizando a luz, iluminados, ilumina a mente dessas pessoas que nos assistem agora, a fim de receber, Senhor, a vitória, a bandeira, Jeová Nissi, a nossa vitória. Levante as mãos para os céus aí, irmãos. Escuta um pedacinho, olha aqui, olha. Oh, glória, ó, fluindo, ó. Um terremoto vai acontecer aqui. Já está acontecendo, As cadeias que está caindo, ó. As cadeias caindo, ó. Eu vi cair. Lepa ramanama xandara. Levanta as mãos pro céu e vamos ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção, tão alto que os prisioneiros ouvirão. O terremoto vai acontecer, o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde adoração. Queria que você desse um abraço do seu irmão aí. Uma semana de bênção, uma semana de paz, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo.